Olá, galerinha do oitavo ano, sejam bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 11 e ela tem como objeto de conhecimento corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Detalhamento desse objeto de conhecimento. O sistema capitalista, conceito e fases, características do capitalismo, propriedade privada dos meios de produção, economia de mercado, lei da oferta e da procura, concorrência, trabalho assalariado e lucro. O sistema socialista, conceito e características, a experiência do socialismo na Rússia e a Guerra Fria. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Nesta aula, nós vamos falar de socialismo e capitalismo. Vamos entender o que é o socialismo, o que é o capitalismo, bem como as suas características. Também vamos compreender qual a relação entre esses dois sistemas econômicos que, durante um período da nossa história, conhecido como Guerra Fria, lutaram pela hegemonia e pelo controle do espaço mundial, como se estivessem num ringue conforme esse que nós estamos vendo aqui. Mas vamos por etapas e, primeiramente, vamos compreender o que é um sistema econômico, que a partir daí fica mais fácil a gente compreender quais são as características do socialismo e quais são as características do capitalismo. Acompanhe comigo a definição de sistema econômico. A gente pode entender sistema econômico como sendo a forma de organizar a produção, a distribuição, o consumo e uma economia em determinada época. Serve também, de uma forma geral, para organizar também a forma como a gente vive em sociedade, tá? Por exemplo, no capitalismo, a gente tem a produção, a distribuição e o consumo organizados segundo uma lógica chamada de lei da oferta e da procura. E o que é essa lei da oferta e da procura, professor? Basicamente, a economia ela é regulada, tá, pela quantidade de produtos que a gente tem no mercado. Se eu tenho muito produto no mercado, o preço tende a cair. Se eu tenho pouco produto no mercado, o preço tende a aumentar. Professor, não entendi. Exemplifique. Bem, vou dar para vocês o exemplo do Tucumã. No mês de março, acredito eu, a gente tem a safra do Tucumã. Você encontra Tucumã em todos os lugares, nas feiras, por exemplo, e o quilo está bem baratinho, porque tem muito, tá? Agora nós estamos na entre-safra. Tem pouco Tucumã. O que aconteceu com o preço? Subiu bastante. O quilo, em alguns lugares, está custando ali, parece que R$100, o que é muita coisa, tá? Isso ocorre porque a gente tem pouco Tucumã disponibilizado para a venda. Deu para entender a partir desse exemplo? Bem, agora que nós já sabemos o que é um sistema econômico, a gente vai compreender um pouco o que é o capitalismo e o que é socialismo. Vamos começar com a definição do capitalismo. Acompanhe comigo. Bem, a gente pode compreender o capitalismo como sendo um sistema econômico que começou a se desenvolver lá pela Europa a partir da segunda metade do século XV. Gradativamente, ele foi substituindo o feudalismo, que foi o seu antecessor, tá bom? Outro sistema econômico que antecedeu ali o capitalismo. Dando continuidade, a gente vai verificar agora quais são as principais características do modo de produção capitalista, tá certo? E eu quero destacar aqui alguns pontos que são importantes para a gente compreender ali o que é o capitalismo, bem como as suas características, tá bom? Olha só, a gente tem aqui, dentro do modo de produção capitalista, a questão da propriedade. Como é que funciona, professor? No modo de produção capitalista, a propriedade ela é privada, tá bom? Pode ser particular também, privado ou particular na realidade. O Estado ele pode ter ali propriedades também, certo? Pode ter empresas também, a gente chama de empresas estatais, tá? Mas, no geral, as propriedades pertencem a uma pessoa, tá? Os meios de produção pertencem a indivíduos, a uma pessoa ou uma empresa, por exemplo, certo? Dando continuidade, a gente precisa compreender também que, dentro do capitalismo, a concorrência, as empresas competem entre si ali
pelo mercado consumidor, por nós que vamos consumir esse produto, tá? Então tem uma disputa ali. Mas algumas vezes a empresa pode crescer tanto, ganhar mercado e se tornar ali a principal fornecedora de um determinado produto. Então ela ganha ali uma espécie de monopólio e essas relações ali na concorrência, elas podem ser ampliadas e aparecerem ali outras formas de organização, certo? Dando continuidade, nós temos um terceiro ponto também que eu quero destacar aqui para vocês, que está relacionado à questão do trabalho assalariado e terceirizado. Dentro do modo de produção capitalista, o trabalho ele é assalariado. A gente trabalha e recebe um valor por mês, certo? Pode acontecer também da empresa contratar uma outra empresa para fornecer um determinado serviço. Então, essa empresa que vai oferecer o serviço, ela contrata os seus trabalhadores que chegam, por exemplo, numa fábrica e prestam um serviço. E aí a gente chama isso de terceirização. Imaginem comigo aqui um hospital. Aí esse hospital, ele contratou uma empresa para fornecer comida. Aí essa empresa que vai fornecer a comida, ela contrata ali os funcionários, tá? Eles fazem a comida, levam para o hospital. Então a gente chama essa relação de terceirização, certo? Temos também outra característica importante dentro do modo de produção capitalista, que é aquela que norteia, que organiza ali o funcionamento do modo de produção capitalista, que eu já dei o exemplo para vocês. A chamada lei da oferta e da procura. É basicamente isso que vai regular ali a dinâmica do mercado de uma forma geral, certo? Quero destacar também para vocês nesse momento que o capitalismo, nesses séculos que ele tem de história, ele já passou por momentos de expansão, de crescimento, mas também já vivenciou profundas crises e conseguiu ali se reformular e conseguiu continuar como sendo o modo de produção hegemônico dentro da nossa sociedade. O que significa dizer hegemônico, professor? O modo de produção predominante, aquele que existe com maior frequência dentro da nossa sociedade. Isso significa dizer que quase todos os países do mundo são capitalistas, por exemplo, tá certo? Dando continuidade, vamos falar um pouco dessas crises ali dentro do modelo de produção capitalista. Acompanhe comigo. Bem, como eu disse para vocês, o capitalismo ele é caracterizado ali pela alternância de períodos de expansão, e aí ele está crescendo, se expandindo, tá? E períodos de contração, que vem normalmente com as crises econômicas que nós vivenciamos, certo? O período de contração caracteriza ali uma crise econômica, e nós tivemos várias crises dentro do modo de produção capitalista ao longo da história. E talvez o grande êxito do capitalismo seja sobreviver a essas crises que vão surgindo no decorrer da sua história. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que o capitalismo ele pode ser organizado ali em fases. E nós temos 4 fases do modo de produção capitalista, certo? Quais são essas fases, professor? O capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. Então vamos lá? Quantas fases nós temos dentro do modo de produção capitalista? 4. Quais são essas fases? Capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. O que nós vamos fazer nesse momento é conhecer cada uma dessas fases do modo de produção capitalista, tá certo? Vamos começar com a fase comercial. Temos aqui informações importantes sobre essa fase comercial do capitalismo, que foi a primeira fase, tá? Ela começa no fim do século XV e vai até a primeira metade do século XVIII, tá bom? Fim do século XV até a primeira metade do século XVIII. Quem eram as potências, professor? Quem mandava? Quais eram os países mais importantes nessa etapa do modo de produção capitalista? Portugal e Espanha, que eram as potências ali que estavam desbravando ali novas terras em novos continentes, certo? Os países considerados emergentes. Vocês já viram ali o conceito do que é emergente, tá? Que está surgindo, está crescendo muito rápido, por assim dizer, tá bom? A gente tem nesse contexto a Inglaterra e a França, tá? Quem era a periferia do capitalismo comercial? A América e a Ásia, que basicamente forneciam ali mercadorias, tipo minerais preciosos. Temos também a cana-de-açúcar, que era uma mercadoria muito valiosa nesse contexto aí, tá? E temos também as especiarias, tá? Que eles retiravam dessas terras mais longínquas que eles
colonizavam, certo? Bem, a África, ela já fornecia ali mão de obra, tá? Enquanto a América e a Ásia ofereciam mercadorias, a África oferecia mão de obra para o trabalho nas colônias, por exemplo, certo? Dando continuidade, a gente observa ali os interesses, né, das principais potências. Então, qual era o interesse dessas potências nessa fase comercial aqui do capitalismo? Era basicamente ali o comércio de mercadorias numa escala mundial. Então, eles queriam comercializar ali ouro, prata, açúcar, especiarias, conforme eu já disse para vocês, tá bom? E o que a gente tinha nesse momento, professor, de maior revolução, assim, em relação a transporte, em relação à energia? Eram as caravelas e as bússolas, tá? Então, as caravelas, nessa época, era, assim, a maior inovação que se tinha para navegar, por exemplo, tá bom? E a energia, basicamente, a gente pode considerar os ventos que moviam ali as caravelas, que dava ali todo esse dinamismo para a fase comercial do modo de produção capitalista, tá? Então a gente vai para uma segunda etapa do modo de produção capitalista, que é o chamado capitalismo industrial. Ele começa ali na segunda metade do século XVIII e vai ao fim do século XIX, tá? Até o fim do século XIX. Então começa lá na segunda metade do século XVIII e vai até o fim do século XIX, certo? Quem são as principais potências econômicas nesse momento? O Reino Unido, de uma forma geral, que estava ali vivendo essa revolução industrial, e a França. Quem são os países emergentes, professor? Estados Unidos e a Alemanha. Quem são os países decadentes? Aqueles que perderam protagonismo no cenário internacional. A Espanha e também Portugal, certo? Quem eram as periferias do sistema, né? Aqueles países que eram mais secundários dentro dessa realidade. A África e a Ásia, e aí elas estavam passando por um intenso processo de colonização nesse momento, e a América Latina também. Percebam que a Ásia, a África e a América Latina sempre aparecem ali como periferias do modo de produção capitalista. E nada mudou conforme a gente vai ver nas outras etapas, tá bom? Ou pouco mudou, eu acho que fica melhor. Dando continuidade, a gente observa que os interesses principais ali dessas potências que lideravam essa fase do modo de produção capitalista era a ocupação de territórios para ganhar mercado consumidor, ou seja, os países industrializados precisavam vender os seus produtos, suas mercadorias. Então, eles iam em busca de mercado consumidor. Para produzir esses bens, eles precisavam também de matéria-prima. Então, eles iam em busca dessa matéria-prima e precisavam também ali de minerais preciosos, elementos da atividade de agricultura e atividade de pecuária também. Qual foi a revolução tecnológica? Nós estamos falando ali de um período que envolve ali a primeira revolução industrial, né? Então, a gente tem também ali, como principal tecnologia, a máquina a vapor, o trem, e a energia que movia toda essa dinâmica econômica era o carvão mineral, certo? Bem, dando continuidade, nós vamos para a terceira fase do modo de produção capitalista, que é o chamado capitalismo financeiro. Ele começa ali no fim do século XIX e vai até a Segunda Guerra Mundial, certo? Quem são as principais potências econômicas nesse contexto, professor? Os líderes, né, mundiais. Os Estados Unidos já figura aí como um líder mundial importante, a Alemanha, o Japão aparece como um país emergente nesse contexto, e a Inglaterra e a França, elas perdem ali um pouco da sua influência e relevância frente ao crescimento dos Estados Unidos, por exemplo, tá bom? Periferia do sistema, olha só, África e Ásia mantêm ali as questões ligadas à colonização, e a América Latina continua também com independência, agora, como uma área de periferia do capitalismo, agora com países ali se tornando independentes, certo? Dando continuidade. Interesse dessas principais potências. Controle do território para garantir mercado consumidor, obviamente, tá? O acesso à matéria-prima também, a minerais, produtos agrícolas, pecuaristas, tá? E a gente tem o início da internacionalização das empresas. Então, a gente vai ter o aparecimento das chamadas multinacionais. O que são essas multinacionais, professor? São empresas que normalmente têm a base em um país desenvolvido, a sede, tá? E elas constroem filiais, criam filiais em outras regiões do mundo. Um exemplo. A gente tem uma fábrica da Honda aqui em Manaus. Provavelmente essa fábrica é uma filial da matriz que deve ficar lá no Japão, tá bom? Então é basicamente dessa forma que eu consigo exemplificar melhor a questão das multinacionais, certo? Revolução
tecnológica. O que a gente tem de novo, de moderno dentro dessa fase? Os automóveis, avião, motores de combustão interna e também motores elétricos, tá? A energia, basicamente, é o petróleo e a eletricidade. É essa energia que move, é a força motriz, por assim dizer, das atividades econômicas nessa fase do capitalismo financeiro, certo? Dando continuidade, a gente entra no chamado capitalismo informacional. Ele vem do pós-Segunda Guerra Mundial e ele está presente até os dias atuais. Quem são as principais potências, professor? Estados Unidos, Japão, Alemanha, seguido ali pelo Reino Unido, pela França, país emergente que está se destacando, sendo mais protagonista no cenário internacional. A China, tá? Periferia do sistema capitalista na sua fase informacional. Bem, a gente tem ali os países da África, é claro, tá? A Ásia também, mas nós temos um conjunto de países que estão se destacando bastante, que são chamados países emergentes. Aqueles países que não são desenvolvidos, mas têm economias poderosas. É o caso, por exemplo, dos países do BRICS, tá? Eu vou citar aqui alguns: Brasil, Rússia, Índia, China, temos outros também. E esses países, eles têm ali um diferencial, tá? Apesar de não serem desenvolvidos, são economias importantes no cenário econômico global, certo? Dando continuidade, a gente vê os interesses dessas potências. E aí, basicamente, eles querem acelerar essa internacionalização das empresas multinacionais, querem também o domínio de mercado consumidor para exportação, tá bom? Querem garantir também o acesso a matérias-primas e tudo aquilo que a gente já pontuou aqui durante essa caracterização das fases do capitalismo, certo? Revolução tecnológica. Tecnologia de informação e comunicação, basicamente. Nós estamos na era do computador, da internet, do conhecimento técnico, científico, de fontes alternativas de energia, em especial as energias renováveis, como, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, certo? Bem, falamos muito de capitalismo e agora a gente vai para um outro ponto, que é entender um pouco o que é o sistema econômico, o modelo de produção denominado de socialismo. Acompanhem comigo. O socialismo ele surgiu como resposta ali às desigualdades e injustiças sociais geradas pelo surgimento da indústria. Desenvolveu-se como uma crítica à exploração dos trabalhadores e à concentração de riqueza nas mãos de poucos, tá? Pensadores como Marx e Engels fizeram uma análise histórica da economia e deram base teórica para fundamentar ali o socialismo, tá certo? Então a gente tem a partir daí a organização dos trabalhadores em sindicatos e partidos políticos, o que impulsionou o surgimento e propagação de ideias chamadas de socialista, tá bom? O socialismo propõe, em tese, tá, a distribuição mais equitativa de recursos e oportunidades para toda a sociedade, certo? Bem, eu tenho aqui algumas características que são importantes para a gente compreender ali o socialismo, tá? São características mais gerais, mas que dá para a gente compreender a partir dessas características o que é ali o socialismo. Vamos verificar quais são essas características. Acompanhem comigo. A gente tem ali a economia planejada e controlada pelo Estado. Então, o Estado ele vai controlar e regular tudo, tá bom? Controla ali com mãos de ferro, inclusive. Qual é o objetivo aí? É eliminar as desigualdades sociais e construir ali uma sociedade sem classes, tá? Baseada ali, basicamente, na solidariedade, certo? Outra característica do modo de produção socialista, tá? É a questão do trabalho. O trabalho ele é valorizado como uma contribuição para benefício de toda a sociedade. E ele não é visto como uma forma de você conseguir vantagens individual. Como, por exemplo, eu sou o dono de uma empresa, eu contrato trabalhador, pensando ali em obter mais lucro, por exemplo, tá certo? Então não é assim que o trabalho é visto dentro da ideia aqui do socialismo, tá? Destaco também para vocês que os recursos e produtos eles são distribuídos de forma igual, pelo menos no plano das ideias, tá? Do ponto de vista prático, a gente sabe que isso não aconteceu, mas a ideia em si era que funcionasse dessa forma, tá bom? E essa produção tinha que ser distribuída de uma forma ali mais igualitária entre os membros da sociedade, tudo bem? Destaco também para vocês que os meios de produção eles são propriedades do Estado.
Então, tudo que a gente tem é do Estado ou da comunidade, basicamente, tá? Em vez de ser de propriedade privada, ao invés de ser, de uma pessoa só, por exemplo. Então, essas são as principais características do socialismo. E agora, nesse momento, eu gostaria de destacar com vocês um outro ponto importante. Existe uma confusão entre compreender o que é socialismo e o que é comunismo, tá bom? Então, existe uma diferença aqui, e eu trouxe aqui uma professora especialista para tratar dessa diferença entre socialismo e comunismo, tá bom? Socialismo e comunismo. Bem, a professora Adriana Cabral vai falar um pouco quais são as principais diferenças. Acompanhem comigo. Olá, queridos. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e vou trabalhar com vocês, então, sobre a diferença entre o socialismo e o comunismo. O socialismo, ele nasce, então, numa corrente ligada muito aí à sociologia, principalmente a partir da Revolução Industrial, aonde os primeiros sociólogos, eles queriam, então, analisar as mazelas da sociedade, então, ligada ao capitalismo, não é mesmo? Já que a industrialização, ela é um grande símbolo aí do capitalismo que está surgindo. Então, o que acontece? Ao ver, então, a população ali massacrada, então, né, através, então, de trabalhos forçados, de trabalhos diários, sem um horário de entrada e saída, né? Aí eles vão então começar a ver que o capitalismo, teoricamente, ele está então transformando essa sociedade apenas em trabalho. E cadê o descanso? Tempos depois a gente vai ver então aí o comunismo também começando a surgir. Então esse comunismo, o que ele vai ver? E principalmente aí Marx, né, e Engels, que serão os dois grandes teóricos então dessa corrente ligada aí ao comunismo, ao marxismo, não é mesmo? Eles já vão dizer o seguinte, que eles vão observar então essas mazelas da sociedade que começaram então, né, lá com a Revolução Industrial, e eles já vão então dizer o seguinte, né, que o comunismo em si seria então o quê, né? Não teria então a formação de um Estado, os trabalhadores todos seriam então aí, né, os proprietários de todos os bens, porque tudo seria comum a todos. Então, dentro deste comunismo, que seria então inclusive uma fase final do socialismo, né, a gente ia ter então aí uma sociedade igualitária. É exatamente por isso também que o comunismo ele é tido como comunismo utópico, já que alguns países eles se dizem comunistas, na verdade, né, eles não atingiram então essa fase final, né, que é então o comunismo sem então esse poder do Estado e a sociedade então igualitária. Muito obrigado, professora Adriana, pela excelente contribuição. Deu para entender, né, a partir da fala da professora Adriana, o que é comunismo e também o que é socialismo, certo? Agora eu quero também diferenciar para vocês as principais características, enumerar na realidade, as principais características do capitalismo e as principais características do socialismo, tá? A gente vai fazer uma espécie de contraponto. Bom, no capitalismo a gente tem propriedade privada dos meios de produção. No socialismo, a gente tem socialização da produção e riqueza. No capitalismo, a gente tem a obtenção de lucro e o acúmulo de riqueza. No capitalismo, a gente tem a obtenção de lucro e a acumulação de riqueza. No socialismo, a gente tem o controle do meio de produção ali pelo Estado, tá? No capitalismo, a gente tem a divisão da sociedade em classe, tá bom? E a gente tem, lá no socialismo, a gente tem ali a sociedade organizada de uma forma onde todos sejam iguais, tá bom? Então não existe dentro do socialismo essa diferença entre classes sociais, certo? A gente tem no capitalismo uma economia pautada ali no mercado, tá? Pela lei da demanda, da oferta e da procura, certo? E lá no socialismo o poder está centralizado ali basicamente na mão do Estado. Então essas são as principais diferenças entre o capitalismo e o socialismo, certo? Outro ponto importante que eu queria destacar para vocês aqui nesta aula é que a gente tem, a partir desse embate entre capitalismo e socialismo, a gente vai viver um momento que ficou conhecido como Guerra Fria, onde Estados Unidos, que lideravam os países capitalistas, e a União Soviética, que liderava os países socialistas, vão disputar pela hegemonia e o controle do espaço mundial. E o mundo vai ficar dividido entre essas duas superpotências, conforme o mapa que a gente vai ver.
Acompanhe comigo. A gente tem aqui um mapa onde a gente tem o mundo capitalista e o mundo socialista, tá? Em verde estão os países capitalistas, quer sejam os países líderes ou as periferias do capitalismo, certo? E em vermelho, a gente tem os países considerados socialistas, tá? Então a gente observa que muitos países, inclusive o Brasil, se declararam ali capitalistas, tá bom? A gente tem ali os países socialistas, que são ali aqueles países alinhados, né, às ideias do socialismo e que também estavam alinhados ali à União Soviética, certo? Então, esse momento de disputa pelo controle e hegemonia do espaço mundial, tá bom? Ele vai se dar entre os países capitalistas e os países socialistas. Então, a gente tinha dois blocos de poder. Um liderado pelos Estados Unidos, os capitalistas, e um outro bloco de poder liderados ali pela União Soviética, socialistas, tá bom? Então o que acontece? Eles vão disputar o controle do espaço mundial e eles vão ficar numa espécie de guerra, só que não havia confronto direto entre eles, tá? Daí o nome Guerra Fria. Ou seja, essas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, eles nunca chegaram a se enfrentar de uma forma mais direta. Porém, eles financiavam ali os conflitos regionais, os conflitos entre outras nações. Nessa época, não tinha muito o que fazer, tá bom? Você precisava tomar partido. Ou ficava do lado dos Estados Unidos, capitalista, ou do lado da União Soviética, socialista, certo? Então, a Guerra Fria, ela foi aquele momento que a gente tem essa tensão entre os países, entre os grupos de países desses dois sistemas, tá bom? Ela vai ali de 1945 até mais ou menos 1991, certo? E foi um conflito ali onde a gente não tem um embate direto entre essas duas superpotências, mas como eu falei para vocês, elas estavam ali financiando os conflitos ali, as disputas mais regionais, por assim dizer. Destaco também que em diversos momentos nós tivemos ali essas superpotências muito perto de um confronto mais direto, tá? A gente teve uma crise, a crise dos mísseis em Cuba, que por muito pouco essas duas superpotências não se enfrentaram de uma forma direta. Para vocês terem uma ideia do quanto isso seria sério, a gente poderia ter uma guerra nuclear, já que essas duas superpotências têm um poder militar, de uma forma geral, muito intenso, e nuclear também. Então nós tivemos um momento de grande tensão dentro da nossa sociedade e o mundo vivia ali na ameaça desse conflito, né? Então todo mundo ficava um pouco apreensivo de chegar um momento em que essas duas superpotências poderiam ali se confrontar diretamente, certo? Pois bem, mas isso não aconteceu. Talvez só por isso a gente esteja aqui tendo essa aula, por exemplo, né? E a gente nunca teve esse embate direto. Mas chegamos muito perto disso, tá? Chegamos muito perto desse momento. A gente tem o fim da União Soviética lá no início da década de 90 e o socialismo foi perdendo força e o capitalismo se tornou ali hegemônico mais uma vez, né, dentro desse cenário mundial. Então hoje o modo de produção capitalista ele impera, ele é hegemônico, ele é dominante, tá? Quase todos os países do mundo são declaradamente ali capitalistas, tá bom? Então, a produção, a organização da nossa sociedade, ela está pautada nesse modelo de produção econômica, tá certo? Nesse sistema econômico que nós chamamos de capitalismo. Tudo bem? Com isso, a gente finaliza o conteúdo desta aula.